O Facebook vem atualizando o tempo todo. Então, hoje, em 2025, só existe uma única forma de você escalar no Facebook Ads. Eu quero te mostrar como. Então, vamos falar aqui quais são os erros mais comuns na hora de escalar. Primeiro erro, não ter consistência em vendas. O que eu quero dizer? Tem gente que deturpou o sentido de escala. A pessoa nem começou a vender com consistência e ela já quer escalar. Então, a gente precisa entender o que seria escala. Muita gente não sabe. Escalar é quando você está gerando uma venda consistente, quando você já tem uma estrutura validada. Tem gente que quer escalar uma coisa que ele vendeu 7 vendas, aí ele quer escalar. Você não está no período de escala ainda. Outro erro muito comum é você escalar por conjunto, né? É aquela escala horizontal que a gente chama. Você vai duplicando o conjunto para poder escalar. Isso também é um grande erro, principalmente para esse ano de 2025. Por quê? Quando você faz isso, assim, é batata. Você faz isso, o Facebook vai te dar um recadinho depois de um tempo de fragmentação de público. Então é como se você estivesse fragmentando o resultado. Essa questão de fragmentação, fatias, tudo mais, vai te atrapalhar nesse momento. Então a forma de escalar, e a única forma de escalar, é realmente a vertical. Só que existem maneiras de fazer isso de forma consciente. Então vamos trabalhar na prática o que seria escalar no Facebook Ads. A primeira coisa é, você precisa identificar padrões. E quando eu falo identificar padrões, eu estou me referindo a diversas variáveis. Por exemplo, dependendo do tipo de negócio, você pode ver em qual horário que você vende mais. Por exemplo, pizzaria, né? Eu já atendi bastante pizzaria. Pizzaria, normalmente, elas começam a vender a partir de quinta-feira. Então, o movimento mais pesado é de sexta, sábado e domingo. Então, quando eu faço uma distribuição de orçamento, igual, por exemplo, vamos supor que eu quero anunciar todos os dias. Então eu vou anunciar todos os dias. Eu vou ter aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O que você faz? Se você está usando um orçamento, sei lá, 100 dias, você vai dividir 100 nesses dias todos. Tipo, você vai gastar 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. O que acontece? Se você vende a partir de sexta, faz muito mais sentido você fragmentar esse orçamento focando nos dias que mais dá mais resultado para você. Por exemplo, em vez de você focar 100 todos os dias, de segunda a quinta, ou de segunda a quarta, que é mais fraco, você vai investir, sei lá, R$20 dias, só para poder aparecer ali para um bocado de pessoa. Só que na quinta você já aumenta um pouquinho mais, vai para 50, e a partir de sexta você começa a investir 100 todos. 100 na sexta, 100 no sábado e 100 no domingo. Isso aqui eu estou falando de distribuição de verba. Quando eu falo identificar padrões, esse é um padrão dentro de um mercado de pizzaria. Então não faz sentido você utilizar a verba em dias que você sabe e viu que são ruins. Uma parada muito comum também de se fazer é você forçar a entrega de um criativo que não funciona. Isso também vai quebrar a sua escala. Tipo, quero testar de qualquer forma esse criativo. Não. Você precisa identificar os padrões no sentido dos criativos também, tá? Quais criativos, quais anúncios, quais formatos, quais tipos têm me trazido mais retorno? Quando a gente está falando de escala, a gente tem que olhar para esses padrões, porque quando você vai injetar mais dinheiro, que é a única forma de escalar, né? Investindo mais, você precisa focar naquilo que funcionou. Então você precisa ter certeza absoluta na estrutura que você vai utilizar, o anúncio que você vai utilizar, a segmentação que você vai usar, a comunicação que você vai usar. Todas as variáveis que compõem o tráfego pago, os anúncios em si, precisam estar validados. E você só precisa usar os melhores. Uma outra parada também que é importante aqui, no sentido prático da coisa, eu sei que a verba muitas vezes é apertada, mas você precisa ter uma estrutura validada e você precisa de uma estrutura de teste. Então, por exemplo, aqui você vai ter uma campanha, ou mais campanhas, né? E aqui você vai ter uma ou mais campanhas também. Qual que é o princípio por trás do que eu estou te passando? Na estrutura validada é onde vai acontecer a escala de fato. Então, se você pega, né, e no momento de escala a gente tem que fazer isso, a gente tem que testar mais criativos e tal, porque a gente pode correr o risco do criativo fadigar, de não ter o resultado que a gente espera. Então, a gente precisa, nessa fase de escala, testar muita coisa e tal. Então, não faz sentido você fazer isso numa estrutura validada. Por quê? Porque você vai atrapalhar o aprendizado, você vai atrapalhar a constância e o fluxo de resultado que aquela estrutura já está dando. Então, o que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de ter uma estrutura de teste, onde eu vou testar várias coisas aqui. Se eu quiser testar um criativo novo, para onde que eu vou subir? Vou subir aqui, não vou subir lá na campanha validada. Quando que esse criativo A
vai para a estrutura validada? Quando eu validar ele aqui, ó, nessa estrutura. Validei nessa estrutura aqui o criativo A, o que eu vou fazer? Aí eu tiro ele daqui e coloco para a estrutura validada. Aí você pode falar, beleza, mas ele vai reaprender de novo. Tudo bem, na questão não é reaprender no sentido do novo criativo. É a questão de testar numa estrutura que já está validada. Então aqui, ó, pensa assim, aqui é o time titular, aqui é o time reserva. No time reserva, você pode fazer vários testes. No titular, cara, você deixa ali. Então só sobe para o titular, só sobe para a estrutura validada, se aquele criativo tiver demonstrado dados suficiente que ele pode estar numa estrutura validada. Porque você vai estar na estrutura validada gastando muito dinheiro. No teste, talvez, você está gastando 30, 40, 50 reais. Na estrutura validada, como você está escalando, você vai escalar por dia. Inclusive, eu vou falar isso mais para frente do vídeo. Então, você está investindo 100, você vai aumentar para 150, 200, 300, é um valor maior que você vai gastando aqui, né? Tem gente que gasta 1.000, 2.000, 3.000, 50 mil por dia em anúncios. Então, nessas estruturas validadas, não faz sentido nenhum você ficar trabalhando com o teste. Só tem que trabalhar com aquilo que funciona de fato. Agora, dicas essas extremamente importantes, dicas práticas para que você possa aplicar na sua escala e agora. Primeira coisa, sempre tenha um CPA planejado. Eu sempre falo isso nos vídeos e não é besteira. Isso daqui é extremamente importante. Por quê? O CPA é o custo por aquisição. No momento da escala, você tem que ter isso muito bem definido. No meu ponto de vista, antes de você subir a campanha, já tem que ter definido. Mas no momento de escala é mais importante ainda que você tenha isso aqui muito bem definido. Porque uma vez que aquilo, a tua campanha, o teu conjunto, o teu criativo não está dentro desse CPA desejado, você não vai ficar fazendo muito teste com ele. Você não vai enrolar muito. Saiu do CPA desejado, né? Saiu da margem de erro ali, você vai parar. Aí talvez você perguntar como que eu posso definir o meu CPA, né? Coletando esses dados aqui, ó. Meta de vendas, taxa de conversão de vendas, taxa de visualização, CTR, CPM, ticket médio do produto. Por que utilizar isso e não utilizar aquelas regras básicas? 30% do valor do produto, 50% do valor do produto. Você pode simplificar dessa forma? Pode simplificar dessa forma. Mas para mim, no meu ponto de vista, dessa forma aqui você tem um panorama mais geral. Se, inclusive, esse CPA que você está colocando de 50% do produto vai te dar algum retorno financeiro. Porque você pode incluir aqui não só investimento em ads, mas outros investimentos importantes que pode estar impactando o seu faturamento no final das contas. Então o que acontece? Aqui você vai colocar indicadores que são mapeados dentro do seu gerenciador. E aí você vai ter o ROAS, outros indicadores importantes, mas o ROAS também você vai saber se está viável para você ou não. E você, principalmente, né, vai saber o CPA. Então, campanhas acima de 45,15, eu vou parar. Mas tá 45,16, vou parar? Não faz sentido, né? Tô falando acima margem de erro. 2% dessa margem. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, 45%. Desculpa, R$45 vezes 15. E aí eu vou colocar aqui uma margem de erro de mais, sei lá, 5%. 47. Até R$47, que é uma margem de 5%, eu manteria para tentar melhorar. Certo? Passou de 5% ali, talvez eu não deixaria. Isso é feeling, né? Vai de feeling das pessoas que tá gerenciando ali no momento. Mas como regra, tem que ter o CPA planejado. Sempre fica de olho na fadiga dos criativos que estão na estrutura validada, sempre fica de olho nisso, porque se fadigou, precisa mudar. E por isso que aquela estrutura de campanha de teste é importante. Porque é um fluxo de vai alimentando. Quer dizer, enquanto você está rodando a estrutura validada, você também está testando novas coisas aqui. Quando você fadigar em algum sentido aqui de criativo, você já tem alguns testes aqui que podem subir lá para cima. E aí o mais importante aqui na questão da escala vertical é a gente saber exatamente quanto que a gente pode aumentar por dia. E aí o Meta sugere 30% do orçamento que você está utilizando para que o aprendizado da campanha não retorne ao zero. Então, para que você não impacte o aprendizado, para que você não impacte a otimização que já está na estrutura validada, eles sugerem isso, 30% do valor dia. Aí você pode achar pouco, por exemplo, se você está investindo R$45, e aí você precisa aumentar somente 30% desse valor, você vai colocar mais 30%. Ou seja, você vai aumentar 13 e pouco. Você vai gastar 58,50 por dia.
Aí no outro dia você faz a mesma coisa, mais 30%. E aí você vai aumentando assim. Eu sei que é pouco, eu sei que pode ser lento para alguns, mas essa é a forma para você não impactar o aprendizado. Agora, de qualquer forma eu preciso evitar essa volta de aprendizado? Não. Você pode arriscar e aumentar um pouquinho mais. Você pode arriscar em vez de 50, né? De 50 reais, você passa para 100. Você passa para 200, 300, 1000. Você pode fazer isso. Só que por que eu acho arriscado? Primeiro, eu vou zerar o aprendizado e evidentemente, gastando mais, eu vou aprender mais rápido. Então, mesmo que eu zere, talvez em 2 dias eu aprendo tudo de novo e a campanha começa a performar do jeito que ela estava performando. Pode acontecer. Tem muita gente que escala dessa forma. Agora, se você quer mais controle, eu indico que você escale em 30% dia.